Duas Caras confirmado em The Batman Parte 2 com ator. A história agora já tá muito mais clara e a gente já pode ter noção de como vai ser a participação da Scarlett Johansson no filme, quem pode ser o grande vilão do segundo filme de The Batman, e também vamos comentar sobre essa volta do Barry Keoghan como o Coringa. Vamos comentar sobre todas essas últimas notícias que nós tivemos de The Batman Parte 2, então vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente comentar sobre essas notícias, essa última notícia confirmada pelo The Hollywood Reporter sobre o nosso queridíssimo Harvey Dent, Duas Caras chegando em The Batman Parte 2. Antes era só rumor, agora há poucos minutos que eu tô gravando esse vídeo, confirmado pra gente pelo THR, essa confirmação de Harvey Dent no filme. Vamos começar então já falando sobre essa notícia, galera. No dia de hoje, que eu tô gravando aqui pra vocês no dia 9, surgiu um rumor vindo do Jeff Snyder, onde dizia que o Sebastian Stan, o atual ator do Soldado Invernal dentro da Marvel, iria participar de The Batman Parte 2 como o Duas Caras, como Harvey Dent. Então tudo ficou um pouco bagunçado porque era apenas rumor. Tudo então começou a ficar um pouco mais sério, como o próprio estilista, o estilista próprio do Sebastian Stan, publicou um story do Sebastian Stan, um tipo de montagem como Duas Caras. Aí os rumores começaram a ficar um pouco mais sérios, a rapaziada começou a levar isso um pouco em consideração, até que agora o The Hollywood Reporter confirma oficialmente Sebastian Stan como Harvey Dent, como Duas Caras no filme de The Batman Parte 2. Galera, já temos algumas montagens, algumas edições, que nós conseguimos ver o quanto o ator vai combinar pra caramba, galera, pra caramba com Harvey Dent. E ó, por enquanto já temos alguns vilões aí confirmados em The Batman Parte 2. É o caso do Sebastian Stan como Harvey Dent, a gente deve ter o Duas Caras, a gente também já tem o Pinguim confirmado, o Charada talvez possa retornar pelo menos por algum momento, a gente também já tem a personagem da Scarlett Johansson, que vai ser uma vilã também aí no filme, e fora outros personagens que a gente ainda tem confirmado, mas que, podem ser confirmados aqui pra frente. Mas a grande notícia é essa: Harvey Dent em The Batman Parte 2, galera, e isso se liga até a própria confirmação de Scarlett Johansson no filme. Por quê? A gente tá levando em consideração algumas certas adaptações aí pra esse filme de The Batman Parte 2. Principalmente, cara, se a gente levar algumas adaptações do próprio arco do Harvey Dent nos quadrinhos. Por quê, galera? Se a gente levar, como eu falei, em consideração que a gente pode estar tendo em The Batman Parte 2, sendo adaptado esse arco do Harvey Dent, se tornando Duas Caras, ele passando ainda pela transição para se tornar o Duas Caras, talvez os rumores que a gente tinha sobre a adaptação do Longo Dia das Bruxas em The Batman Parte 2 sejam realmente reais, porque a gente tem isso justamente no arco de O Longo Dia das Bruxas dos quadrinhos, então tudo tá se ligando muito agora. Eu chutaria, inclusive, que o possível arco de The Batman Parte 3 poderia ser essa adaptação de Vitória Sombria, colocando ali a Guerra dos Loucos contra a máfia, o que faz muito sentido. É até um tipo de paralelo, uma continuação com o Longo Dia das Bruxas que a gente deve estar tendo adaptado atualmente em The Batman Parte 2, levando em consideração que a gente deve ter a história do Harvey Dent sendo contada da origem. A gente vê na origem de Harvey Dent, a gente vê o da Harvey Dent se tornando o Duas Caras, e pô, com todo respeito, galera, Sebastian Stan como Duas Caras vai ser cinema. Matt Reeves tá trabalhando e tá trabalhando muito, cara, eu acho que é uma baita escolha. Sebastian Stan nunca tinha sido rumorizado e nem fanquesteado, eu acho, pelos fãs pra se tornar o Harvey Dent em uma produção, mas o que leva também a gente levar um ponto muito interessante é porque o Matt Reeves já havia falado pra gente antes que o vilão principal de The Batman Parte 2 nunca foi usado nos cinemas. E a gente já tem confirmado alguns personagens que já foram usados nos cinemas. É o caso agora do Duas Caras. Então a gente pode ter a confirmação exata de que Pinguim, Duas Caras e Coringa não vão ser os vilões principais de The Batman Parte 2. Eles vão aparecer, mas não vão ser os vilões principais. A gente já deve ter o Coringa no Long, eu vou falar mais dele daqui a pouco, porque também foi basicamente confirmado aí também, e eu vou falar dele mais. Mas essa confirmação de Sebastian Stan como
como Duas Caras, é ótimo, ótimo, porque a gente já vai ter essa origem sendo trazida aqui no filme, e como eu falei, dá indícios de que sim, a gente pode ter a história de Longo Dia das Bruxas sendo adaptado nessa parte 2. Vale lembrar que o arco de Longo Dia das Bruxas já foi adaptado um pouco no primeiro filme. Então a gente pode ter a continuação do arco de Longo Dia das Bruxas, que ainda não terminou, nesse segundo filme aqui, levando, né, uma continuação pro terceiro filme com Vitória Sombria, que faz muito sentido também e se liga a todas as histórias que a gente tá tendo adaptado pelo Matt Reeves. A gente deve ter, como eu falei, Duas Caras sendo trazido como a origem dele, ele se tornando Duas Caras. Mas de fato não vai ser o vilão principal do filme, até porque a gente deve ter a origem dele, então nem faz muito sentido ele ser o vilão principal ele mesmo, sabe? A gente deve ter o da Harvey Dent sendo introduzido agora pela primeira vez. No primeiro filme não foi nem referenciado. Então o Harvey Dent ainda tá no início aqui nesse universo do Matt Reeves. A gente vai ter ele começando a sua história agora. Então nem teria também como ele ser o vilão principal. Fora que, como eu falei, Matt Reeves já confirmou que nós não teremos os mesmos vilões que já apareceram no filme. Vai ser alguém completamente inédito. E é agora que a gente começa algumas teorias com a própria Scarlett Johansson. A gente tava teorizando e eu até fiz um vídeo aqui no canal, vou tentar deixar aí no card pra vocês, quando, né, eu teorizei que a Scarlett Johansson, quando foi escalada pra The Batman Parte 2, ela seria a Máscara Fantasma ali, iriam adaptar, a Fantasma no caso, né, iriam adaptar ali a história de Máscara Fantasma e ela seria a Fantasma, a gente teria ela sendo com a adaptação de Fantasma. Também tinham algumas possibilidades dela ser a Gilda Dent, que no caso é a esposa do Harvey Dent nos quadrinhos, só que eu mesmo falei no vídeo, não faria sentido a Scarlett Johansson interpretar a Gilda Dent, porque o Harvey Dent ainda nem foi introduzido no universo. Mas agora, com ele confirmado, as coisas mudam, galera. As coisas mudam e pra melhor. Eu agora acredito muito firmemente que a escolha da Scarlett Johansson no filme é com certeza como a Gilda Dent, cara. Ah, mas e a Fantasma? E ela sendo adaptada ali como a Fantasma, de fato? As coisas podem ser adaptadas de formas diferentes, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas eu acredito que a personagem dela em si é a Gilda Dent, com certeza. E ela vai ser a esposa de Harvey Dent, obviamente, igual é nos quadrinhos. A gente deve ter, então, Scarlett Johansson formando um par com Sebastian Stan no filme. Eu acho que a participação dela como Gilda Dent agora é muito mais viável do que ela interpretar apenas a Fantasma sozinha, né? É bem aleatório, assim. Apenas como a história ali da Andrea, que é a Fantasma. Eu acho muito mais plausível e mais coerente ela interpretar a Gilda Dent, que faz mais sentido com agora a história do Harvey Dent sendo trazida nesse segundo filme, do que a Fantasma. Mas não tira o fato dela ser a Fantasma no filme. Aí ela pode estar sendo adaptada como a Fantasma, como a Gilda Dent. Porque a gente tem agora uma teoria muito doida pra gente teorizar. É muito provável que a gente tenha, como eu falei, um vilão completamente novo sendo o vilão do filme. Até porque a gente sabe que o Matt Reeves, como eu falei, falou que o vilão do filme nunca apareceu nos cinemas. Então não pode ser os vilões que a gente já conhece e que vão estar no filme. A gente imagina que a história de Máscara Fantasma seja trazida pra esse filme. Até porque a Scarlett Johansson foi confirmada como uma vilã no filme. E a gente sabe que a Gilda Dent não é uma vilã. Ela só foi esposa ali do Harvey Dent, né? Tem algumas histórias envolvendo ela, mas ela não é, de fato, uma vilã. Então, que vilã seria Scarlett Johansson se ela possivelmente agora vai ser a Gilda Dent? Pode ser ainda a Fantasma. A gente pode ter a história dela sendo adaptada dessa forma. A Gilda Dent se tornando a Fantasma. E a gente sabe que a Andrea, a Fantasma, nos quadrinhos e até nas animações principalmente porque ela foi uma personagem criada nas animações, né, depois que foi pros quadrinhos, ela tem um par amoroso com o Bruce Wayne há muito tempo. Eles chegam até a se noivar e tal. E lá no início, cara, quando o Bruce Wayne ainda nem era o Batman, ela até ajuda ele nessa questão de Batman e tudo mais, mas eles se conheceram há muito e muito tempo. A gente poderia ter a história adaptada parecido com o Cavaleiro das Trevas, aonde a esposa do Harvey Dent tem um caso com o Bruce Wayne. É igual a gente teve no próprio filme de Cavaleiro das Trevas, né, adaptando ali como a esposa do Harvey Dent tendo um caso com o Bruce Wayne. A gente pode ter essas três misturas. A história da Gilda Dent misturado com a história da Fantasma, misturado com o Cavaleiro das Trevas, aonde a própria Gilda Dent vai ter um caso amoroso com o Bruce Wayne há muito tempo, ela vai se tornar a Fantasma e também vai ser a esposa do Harvey Dent, por isso que ela vai ser a Gilda Dent. E isso adaptaria um pouco de Cavaleiro das Trevas, um pouco ali até da Máscara Fantasma, um pouco também de Longo Dia das Bruxas. A gente teria essas três adaptações de forma coesa dentro da Gilda
Gilda Dance. Eu acho que isso é uma possibilidade muito grande e eu acho que faria muito sentido principalmente pra história. As coisas agora estão um pouco mais claras, principalmente com o próprio Harvey Dent sendo confirmado agora no filme, pelo Sebastian Stan, entende? Então é o que eu tinha teorizado com vocês. Era muito provável essas duas opções, ou a Fantasma ou a Gilda Dance, né, sendo ali interpretadas pela Scarlett Johansson. Porém, com o Duas Caras sendo confirmado agora, o caminho pra Scarlett Johansson ser a Gilda Dance é muito maior, Por isso que eu acho que é muito mais provável ela ser a Gilda Dance, mas não tira o fato dela ser a Fantasma, só vão adaptar de uma forma diferente. Eu acho que essa teoria faz muito sentido e se liga a essa nova confirmação do Sebastian Stan, né? Eu mudei um pouco o foco, porque o vídeo era pra gente falar mais do Sebastian Stan como Duas Caras, essa grande notícia que é avassaladora, mas querendo ou não, essa notícia também se liga à própria vilã do filme, que pode ser a Gilda Dance, adaptando como a Fantasma. Eu acho que inclusive é uma teoria muito boa, eu acho que pode acontecer. Eu acho que agora com a confirmação do Harvey Dent, ainda dá mais ênfase pra essa teoria poder ser verdade, cara. Cara, tô muito empolgado, achei uma baita escolha o Sebastian Stan como o próprio Harvey Dent, como Duas Caras, tô ansioso pra ver isso. E uma coisa é fato, cara, a gente vai ter Sebastian Stan como Duas Caras no filme, não só como Harvey Dent. E pra gente finalizar, vamos falar sobre Barry Keoghan como o Coringa, galera. Exatamente, é isso mesmo. Barry Keoghan foi confirmado, né, por alguns insiders, não apenas por um, mas por alguns insiders voltando para o filme de The Batman Parte 2. Da mesma forma que eu falei sobre o Harvey Dent, eu só falo mais uma vez aí pro Coringa. Matt Reeves já falou pra gente que o vilão do filme nunca apareceu nos cinemas. Então o Coringa do Barry Keoghan, mesmo aparecendo no filme, não vai ser o vilão. Assim como o Pinguim, assim como Duas Caras. A maior possibilidade seria a Gilda Dance como a Fantasma sendo adaptada. Mas essa confirmação do Coringa é muito boa, porque a cena cortada dele do filme, né, que a gente viu depois, não foi pro filme, então não é canônica, então a gente ainda não tem o Coringa oficialmente dentro do universo de The Batman. Cara, a gente pode ter aquela cena cortada até sendo colocada dentro de Batman Parte 2. Eu não acho ruim, eu acho muito boa. Até porque o Coringa, né, tá preso. O Coringa ainda está no Asilo Arkham. E é muito difícil que ele saia nesse filme, senão vai ter muita história pra eles contarem. A gente deve ter a participação do Coringa dentro do Asilo Arkham. E pra mim isso já é perfeito. Ele pode mudar muito o jogo, pode mudar muito as coisas dentro de Gotham do próprio Asilo Arkham. Então, confirmar o Barry Keoghan aqui no filme é mais uma oficialização de que sim, Matt Reeves ainda tem planos do Barry Keoghan como Coringa, porque como eu falei, a cena do Barry Keoghan como Coringa foi cortada do filme, então ela não existe, é praticamente isso, ela não é canônica no filme, ela não aconteceu, é uma cena cortada, entende? Então agora com ele voltando, de fato aquela cena pode até se tornar canônica, como eu falei, ele pode até colocá-la no filme, acho que vale a pena inclusive, e eu acho que, cara, vai ser muito bom ver o Coringa mexendo no jogo de Gotham de dentro da Asilo Arkham, vai ser muito bom. Comenta o que vocês acharam dessas notícias, o que você acha dessa teoria da Gilda Dance ser a Fantasma, se você aprova Sebastian Stan como Duas Caras, essa volta do Coringa também. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada.